Estudar inglês é sempre um desafio, independente do nível de compreensão. Há muitas barreiras a serem vencidas, seja na escrita, audição ou na fala. Uma dificuldade bastante comum é com a pronúncia correta das palavras, principalmente as chamadas homófonas. Sabe o que são e quais as diferenças? Palavras homófonas são aquelas que possuem a mesma fonética, mas são escritas de maneiras diferentes e também possuem significados completamente diferentes. Para conhecermos mais sobre o assunto, convidamos um especialista para conversar conosco. Vamos começar? Por que as palavras homófonas são um frequente objeto de humor em filmes e séries em inglês? Bom, palavras homófonas são um caso à parte. O problema da palavra homófona é que elas têm o mesmo som, ou seja, são palavras diferentes com o mesmo som. Então, assim, você pode trabalhar em trocadilhos infinitos. Por exemplo, o be, que é o ser, o estar, também é o mesmo som de bi de abelha. Então, aquele filme, né, eu não lembro como que fala em português, mas em inglês é Bee Movie, é um filme sobre abelhas se movimentando. Então, você usa esses homofones para poder fazer trocadilhos, piadas e até mesmo sátiras, se for necessário, para enriquecer o diálogo e trabalhar de uma forma mais descontraída. É preciso saber compreender e interpretar o contexto em que as palavras homófonas são usadas. Na audição, o ouvido precisa estar treinado e na hora de falar, você tem que conhecer a pronúncia correta para não cometer equívocos. E continuando com a nossa entrevista, quais são as principais características das palavras homófonas? As principais características das palavras homófonas são sons iguais com significados diferentes. Por exemplo, bear, de vazio ou sustentável, ou bear de urso, é a mesma coisa. Então você não vai saber qual que é qual até você entrar no contexto. Assim como o to, o número 2, e o to de também, e o to de preposição. Então é uma questão de tomar cuidado nessas palavras, pois elas têm o mesmo som. Red, de vermelho, red, de passado, de read. Elas caem num ponto que elas são... Se você colocar fora de contexto, não faz o menor sentido. Mas elas, num contexto geral, você consegue identificar apenas pela colocação, não pelo som. Chegamos ao final da nossa entrevista. Bons estudos!